Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer um upgrade, né? Nós vamos fazer uma mudança de estágio. Então nós já estamos aí, foi no dia 3 de maio de 2020 que nós iniciamos com o nosso canal aqui, que é a continuação de aulas que nós estávamos trabalhando dentro das salas de aulas e íamos parar no YouTube, né? Então, vai fazer quase um ano que estamos aqui com o canal no ar. Eu quero agradecer a todos vocês, né? O canal, a Escola Teófilos, ela é a continuação de um trabalho de evangelização, de estudo bíblico, né? Que começou aqui nas paróquias de Maringá. Já faziam 3, 4 anos que eu estava nas salas de aula e agora estamos aqui, né? Nós, por causa da pandemia, não podemos ter as aulas. Espero que em breve a gente possa voltar, né? Mas hoje eu posso dizer que nós vamos fazer uma mudança de rumos dentro do nosso estudo. Nós estudamos todo o Antigo Testamento, os evangelhos sinóticos, o Evangelho de São João, as introduções desses textos, e hoje nós vamos partir para um outro nível. Hoje nós vamos usar a Sagrada Escritura como ferramenta, de maneira especial o Evangelho de São João, como ferramenta de compreensão da Sagrada Escritura. O Evangelho de São João é, sim, uma ferramenta para transformar, para compreender, a partir de uma visão de um teólogo. Então, eu vou passar para os senhores, para as senhoras, meus caros alunos, essas ferramentas de compreensão da história da salvação contidas no Evangelho de São João. E nós vamos fazer isso de uma maneira muito tranquila, paulatinamente, para que a gente consiga compreender isso, porque são ferramentas, são dados, são conceitos que são muito profundos e necessitam de toda a cuidade de nosso e dedicação de nosso estudo. Bom, eu quero aqui iniciar essa nossa aula agradecendo a todos os nossos patrocinadores de maneira especial, como sempre faço aqui, Ana Lúcia Escapim, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, né, onde se estudam relações pessoais, teológicas, filosóficas, educacionais, temas do nosso tempo, reflexões do nosso tempo, da sua vida, da vida das pessoas, né? Então, muito obrigado por vocês nos incentivarem, nos patrocinarem e também todos aqueles que fazem isso de maneira anônima, né? Muito obrigado. E você que está chegando no canal hoje, não deixe de se inscrever. Lembro que tudo aquilo que eu vou dizer, trabalhar aqui, as bibliografias, os textos, estão aí embaixo na descrição do vídeo. É só clicar lá nos links que você vai ter um PDF para estudar isso, para fazer as suas pesquisas, responder os questionários posteriormente. Então, eu quero falar para vocês que nós estamos num outro nível. Nós vamos estudar o Evangelho de São João agora, não simplesmente do ponto de vista do texto, da obra, do autor, mas da teologia. Teologia contida nesta obra evangélica. Esta teologia que serve de leitura e de compreensão de toda a Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. As ferramentas que o Evangelho de São João nos dá, a maneira com que João nos faz compreender a história da salvação, que é a grande beleza deste Evangelho. Todos os nossos sacramentos, toda a vida sacramental da Igreja, ela é compreendida e é entendida a partir do Evangelho de São João e lançada dentro da Sagrada Escritura. Para falar da teologia do Evangelho de São João, devemos, antes de tudo, reconhecer alguns princípios fundamentais do pensamento do evangelista. Esses princípios básicos são: o evangelista pensa a história da salvação, que é composta de eventos e como esses eventos devem ser compreendidos. E a compreensão de cada evento torna uma interpretação que vai além do próprio evento. É como se eu olhasse para a pegada e visse: existe a marca de alguém que andou aqui. Simplesmente parasse aí. João faz algo. Pela profundidade daquela pegada na areia, pelo tamanho da pegada, eu posso dizer muita coisa de algo que não está mais ali, mas que aconteceu ali. Então, João olha para a história da salvação, para a obra de Jesus, para o evento do Evangelho e entra na história da salvação.
está estritamente ligada com e vê que essa história da salvação, o que aconteceu com Jesus, está ligada com tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. E ele faz algo que é extremamente transformador. É o mesmo Deus que age sempre com os mesmos critérios, os mesmos princípios. É o único Deus que trabalha. Os critérios fundamentais são os mesmos. Então, em Jesus fica claro tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, quando se aplica o Evangelho. Então, entender o Evangelho de João, é necessário conhecer bem o Antigo Testamento. Quase todos os elementos do quarto Evangelho lembram o Antigo Testamento. É sempre um chamado, como entender o Evangelho é entender a caminhada de Israel. O significado de cada passagem de Jesus vai responder a perguntas que a história de Israel fez. Somente com a referência constante do Antigo Testamento, muitas vezes mediada por traduções populares muito difundidas, ou seja, João ele não cita propriamente os textos do Antigo Testamento. Ele faz menção através dos ditos Targum, os Targumim, que eram as traduções populares. E assim, dessa maneira, compreendemos o Antigo Testamento. João faz com que nós compreendamos e entendamos cada evento do Evangelho dentro de uma dinâmica que não vai falar simplesmente de algo que Jesus fez, como é a ótica dos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus que está falando e apresentando Jesus aos judeus, Marcos e Lucas aos pagãos. Todo esse compilado dos sinóticos é levado às primeiras comunidades que conhecem Jesus. Mas João faz algo diferente. De tudo aquilo que Jesus fez, como entender o que ele fez? Durante a vida de Jesus, os apóstolos não entenderam, eles não tinham as ferramentas necessárias para entender. Eles só foram compreender de fato o que Jesus fez depois da Páscoa. Esse é o trabalho de João. É entender aquilo que aconteceu na vida dos apóstolos enquanto Jesus estava, no momento em que Jesus não está mais, mas que continua falando através do Espírito. Vamos dar um exemplo. João 2,19. Destrua esse templo e em 3 dias eu o restaurarei, ou ressuscitarei. Ao entrar diretamente na história, o evangelista observa que somente muito tempo depois que os apóstolos vão se dar conta que ele estava falando do seu próprio corpo. Destruam este corpo, que em 3 dias eu o ressuscitarei. Esta é a maneira de João escrever o seu evangelho. Os apóstolos, eles não compreenderam isso no primeiro momento. Então, nós não vamos encontrar isso nos evangelhos, nos sinóticos. Nós vamos compreender isso através de São João. Então, não vamos imaginar que os apóstolos, no momento em que aconteceu a cena de Jesus entrando em Jerusalém, que eles lembraram da profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Ele exulta muito, filho de Sião. Aqui você vem ao seu rei. Ele monta um burro, um potro, filho de uma jumenta. Isso é a compreensão. No momento, os discípulos não entenderam essas coisas. Mas quando Jesus foi glorificado, eles lembraram do que tinha sido escrito sobre ele. E tudo aquilo que tinha acontecido com ele. E aí sim, a citação de Zacarias foi percebida naquilo que havia acontecido. Então eles creram que de fato ele era o Messias. Portanto, durante a escrita do Evangelho de João, diferente do momento em que foi escrito os sinóticos, não é simplesmente fatos, lugares, palavras, mas acima de tudo, significados.
Para entender João, devemos considerar algo novo para os apóstolos, e que não era da posse dos apóstolos naquele momento que as coisas aconteciam, ou seja, a obra do Espírito Santo. No Evangelho de João, ele reflete sobre imprecisões muitas vezes. Imprecisões que estavam na compreensão dos apóstolos, mas vê isso diante de uma leitura diferente. Na verdade, se nós olharmos assim, quem se lembrou do que Jesus fez? Os apóstolos. Quem ensinou? Os apóstolos. Quem deu testemunho de Jesus? Os apóstolos. Quem é que deve convencer o mundo do pecado? Os apóstolos. Quem dirige a comunidade? Quem fala às comunidades? Quem anuncia as comunidades? Quem dá glória a Deus? É a comunidade dos apóstolos. São termos que nós raras vezes paramos para pensar. Nós vamos olhar para os Atos dos Apóstolos e isso está lá sendo dito a cada instante. Porém, João compreende isso de uma outra maneira. Não são os apóstolos pré-pascais, são os apóstolos pós-pascais. Então, João vai fazer a sua reflexão, as suas meditações, tomando como princípio a ação do Espírito Santo. E aí isso é transformado. É algo diferente. Não é os fatos que acontecem antes de Pentecostes, mas os fatos lidos após Pentecostes. Então, em João, capítulo 14, versículo 25 e 26, quem que ensina? É o Espírito Santo que ensina e lembra o que Jesus fez. João 15, 26 e 27, o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus. João 16, 7 e 11, o Espírito convence do pecado. O Espírito guia a comunidade, fala de Jesus, proclama as coisas que virão, dá glória ao Pai e ao Filho. João 16, 13 e 15 é essa temática. Então, existe uma ruptura, existe uma transformação, uma modificação de dinâmica dos sinóticos para o Evangelho de São João. E o Evangelho de São João faz com que toda a dinâmica do Antigo Testamento dos sinóticos seja transformada. Por quê? Porque tudo aquilo que aconteceu na história da salvação até aquele momento, agora é ensinado, interpretado à luz do Espírito Santo. Então, São João tem a consciência de que o que ele está escrevendo no ano 90 não seria escrito no ano 30. Porque aqueles longos anos que ele teve para refletir, não refletiu sozinho, com a mente de um homem pré-pascal, mas pós-pascal. E é o Espírito que o guia para essa compreensão e lhe dá toda a compreensão da verdade. Para entender o Evangelho de São João é fundamental, é de suma importância compreender o que está escrito em João 16, 12 e 15. Está lá. Muitas coisas eu ainda tenho que te dizer, mas no momento em que você não é capaz de carregar este fardo, de compreender. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele irá guiá-lo para toda a verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciou, coisas futuras para você. Ele vai me glorificar, pois ele vai pegar o que é meu e anunciá-lo a você. Tudo o que o Pai possui é meu, e por isso que eu disse que ele vai pegar o meu e anunciá-lo a você. O evangelista, portanto, colocou na boca de Jesus todas as coisas que Jesus, durante a vida terrena, não podia ensinar. Não porque não quisesse, mas porque foram ensinadas pelo Espírito nos anos 30 a 90. No entanto, sendo o Espírito Santo de Jesus, são palavras de Jesus. Então, esta é a chave de leitura. O evangelista ele faz uma síntese da revelação.
anunciada historicamente por Jesus e compreendida à luz do Espírito Santo. Então, o Evangelho é a síntese deste homem de fé. Diante da história da salvação, diante da história de Jesus, ele tem uma compreensão espiritual da história da igreja. Então, a chave principal da leitura de São João é isto. O Evangelho, ele só pode ser lido tomando todos os eventos a um nível espiritual. Também pode ser, claro, a gente pode ler ele num contexto literário, estudar a história, a estrutura, a linguagem, sim. Nós fizemos isso, inclusive, até agora. Mas o método de leitura que João, no quarto evangelho, propõe é o sentido espiritual das coisas. Será que as bodas de Caná é simplesmente contar que Jesus foi numa festa e transformou água em vinho? O que significa essa água? O que significa esse vinho? O que significa essas bodas? O que significa a atitude de cada uma das pessoas envolvidas naquela cena? Essa é a grande realidade. Meu caro aluno, é isso que a gente tem que pensar. É essa chave que João dá para a gente. Ou seja, é uma leitura de fé que ocorre no mesmo espírito que inspirou. É uma leitura atualizada que envolve a vida de todos e se compromete a entender toda a profundidade do texto por um termo. Apenas este método de leitura é chamado de simbólico. Ou seja, esta chave de leitura vai servir para toda a história da igreja. O que está acontecendo hoje, nos nossos dias, nas nossas comunidades, deve ser entendido e compreendido pela mesma chave. Como o Espírito Santo está agindo nas nossas comunidades hoje, no meio de uma pandemia, é entendendo o Evangelho de São João, as chaves de leitura, a compreensão das leituras, que nós vamos entender isso tudo. Ou seja, São João nos ensina a interpretar os eventos, a compreender os eventos da salvação. O que está acontecendo agora é evento da salvação da minha vida, da sua vida, da vida da sua família, da vida da nossa igreja, desta humanidade. Isso não acontece desagregado do que aconteceu na história de Israel, na história de Jesus, na história das primeiras comunidades, na história da igreja, durante todos esses séculos. É a mesma história. Ou seja, tudo isso manifesta, à luz do Espírito Santo, um sinal da presença de Deus. É uma palavra sendo dita, esperando ser compreendida. Então, São João refere-se a um termo muito importante: semeiam, sinal. Os sinais, são 7 sinais que nós vamos encontrar. Falamos isso na última aula, sobre o Evangelho de São João, sobre a estrutura. 7 sinais. São curas, são as bodas de Caná, são a ressurreição, o caminhar sobre as águas. Todas essas, e ainda mais os discursos de João, são sinais. Os discursos do Evangelho de São João são sinais, são maneiras de compreender. Como diz Santo Agostinho, o signo, o sinal, é algo que traz à mente outra coisa. Aquilo que eu disse, eu olho para uma pegada, mas eu não quero conhecer da pegada, eu não quero entender a pegada, eu quero saber de quem é a pegada. Quem fez ela? O que trouxe aquela? Como é que ela veio parar ali? Essa é a grande realidade. Então, João trabalha com sinais naturais, ao nível natural. Ou seja, aquilo que Jesus fez não foi programado, não foi... Ele fez. Só que, para além daquilo que ele está fazendo e que ele fez, o que ele quer dizer? O que ele quer transmitir? As palavras são sinais convencionais. Porém, não existem sinais convencionais somente no Evangelho. Existem sinais que eles devem ser compreendidos, refletidos e meditados. Então, esta realidade que nós compreendemos no Evangelho, ou seja, não devemos desagregar as coisas do seu tempo. Ou seja,
Temos que olhar para aquilo que aconteceu, lembrando com quem aconteceu, onde aconteceu, quem estava quando aquilo aconteceu. Ou seja, existe um ambiente cultural, existe uma maneira de pensar, e ele estava falando a essas pessoas. Então ele quer que essas pessoas entendam algo. Mas qual é a chave de leitura? A ação do Espírito Santo. A ação de Deus. Então, fazer uma pergunta, né? Se não fosse isso, como a gente explicaria a Jesus e a samaritana? Só para contar que alguém sentiu sede no horário de meio-dia e foi a um poço? Mas será que é simplesmente um poço? Simplesmente um poço? E está se contando alguém que vai beber água no poço? Então, esse poço traz à mente, como aquela pegada, muitas outras coisas. Quem deu esse poço àquele povo? Jacó. Então, a profundidade daquele poço é quase que inexpugnável. É necessário de uma corda para ir lá. Qual é essa corda? Como tirar água daquele poço? Aquele poço está lá embaixo. Então, ele é a fonte da vida, que jorrará para a eternidade. Ou seja, eu não preciso mais de uma corda. A sede, ela será estancada através do que ele já está, do que Jesus está falando? Está falando do Espírito Santo. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna, em que não se sente mais sede, não é sede, é sede de verdade. A conversa de Jesus com a samaritana vai mostrar que aquela mulher é uma mulher que queria a verdade sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua caminhada, sobre a sua salvação, sobre a sua libertação. E a grande beleza é que depois que ela bebe da verdade, ela não quer mais a mentira. Ela não quer mais aquilo que está escondido no poço, ela quer aquilo que está. E ela vai e ela dá testemunho. Não é ela que dá testemunho, é o Espírito Santo que ela tomou posse. É isso que São João está apresentando. Então, o semeiam, este sinal, ele traz algo de novo. Então, os 7 sinais que Jesus executou são a síntese narrativa de toda a sua vida. É um único sinal. Ele é sinal de que Deus está no meio de nós. A gente faz isso durante todas as nossas celebrações. A gente usa essa palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Só que são só palavras. Se eu não mergulhar no significado destas palavras, é como alguém que olha para uma pegada e diz: tem uma pegada aí. Não se importa de quem foi, quando foi, por que foi. Ele não vai conhecer o dono da pegada. Nós olhamos para os sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, unção dos enfermos, reconciliação, matrimônio, ordem. Mas o que eles significam? O que eles nos dizem? O que eles nos fazem compreender da nossa vida de igreja, de comunidade? E aí, o sinal passa a ser símbolo. E aí nós olhamos para a Eucaristia, o que é o pão? É o trigo moído, fruto do trabalho de muitas pessoas, que não é mais um grão ou outro grão, mas são muitos grãos que, unidos à água, passados pelo fogo, se amalgamam numa única coisa, o corpo de Cristo. E a Eucaristia é símbolo da igreja, é símbolo do Cristo, é presença do Cristo. Isso está onde? Isso é fruto do quê? Da compreensão do Evangelho de São João. O termo símbolo é aquilo que une, partes que se unem. Então, aquilo que estava dividido se torna uma coisa só. O contrário disso é diabolon, ou seja, duas partes, o separador das partes. Então, o diabólico e o simbólico. Ou seja, o espírito é simbólico. O diabólico é tudo aquilo que separa. Então, o Evangelho de São João vai trabalhar o sinal,
o símbolo. Então, tudo aquilo que Jesus fez é um sinal, mas é um símbolo. Então, os fatos que aconteceram, a vida que aconteceu, com quem Jesus viveu aquilo, é símbolo de uma verdade. Ou seja, une o divino ao humano, o terreno ao celeste. Passado, presente e futuro se encaixam. Então, o símbolo que São João vai usar não é o símbolo imaginário. Ele vai, em outra obra sua, o Apocalipse, tratar dessas realidades, do símbolo imaginário. Mas aqui ele está usando o símbolo histórico, que conecta a realidade concreta à realidade espiritual e torna a realidade concreta numa revelação. É uma revelação importante daquilo, tornar visível aquilo que é espiritual. No Apocalipse, os símbolos imaginários predominam, né? Então, mas no quarto evangelho, os símbolos tratados são símbolos históricos. É uma realidade concreta. Todas as ações de Jesus, elas estão dentro de uma realidade. Jesus, de fato, foi a Caná com sua mãe, com seus discípulos, transformou água em vinho. Ele usou do trabalho, da obediência daquelas pessoas, a convite de Maria, que carregaram água, e muita água, no calor do meio-dia, para encher aquelas talhas. E com o poder de sua palavra, ele transformou água em vinho. Ou seja, aquilo que simplesmente lavava e purificava os judeus, agora os preenche de uma alegria e de uma beleza inaudita. E somente aqueles que trabalharam compreendem desde o início o que aconteceu naquele casamento. Essa é a grande realidade que está dentro do texto de São João. Esses são os dois principais fundamentos, os mais básicos: símbolo e sinal. O sinal é tudo aquilo que Jesus representa. Aquilo que ele diz, aquilo que ele faz, aquilo que acontece com as pessoas que estão envolvidas nas cenas do Evangelho são sinais. Mas o que esses sinais representam? O que esses sinais nos querem dizer? Não somente para aquela comunidade que está ali, mas hoje, na nossa história, hoje. Então, a visão que é transmitida por essas duas realidades, símbolo e sinal, é algo que em São João é chave de leitura. Então, para terminar nossa aula de hoje, eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é importante. Jesus cura, ele faz com sua saliva, barro, coloca nos olhos de um homem, manda aquele homem para a piscina de Siloé. Em aramaico, Siloé significa enviado. Então, aquele homem vai se lavar e recobrar a visão. Então, Jesus é enviado para dar visão àquele que não tem, aquele que nasceu na cegueira. Aquele homem é judeu. Então, o judaísmo traz a possibilidade de ver, mas ele não deixa ver. E é somente passando por Jesus, ou seja, na piscina do enviado, ou seja, aquela piscina, ela vai representar a piscina do enviado. Então, ele está fazendo menção às próprias águas do batismo. Ou seja, Jesus toca aquele homem, e aquele homem o obedece. E obedecendo, vai se lavar na piscina do enviado. E a água lhe faz ver pela primeira vez. Então, imaginem essa realidade. Essa realidade está no texto. Mas não é um texto como os sinóticos. Símbolo e sinal. A maneira com que Jesus fez é sinal. O que aconteceu é símbolo. Outra cena para vocês, vou usar Betesda,
a piscina dos 5 pórticos. Pórticos eram 5 arcadas que tinham colunas, uma arcada, e nessa arcada, quando entravam com as ovelhas ficavam paradas ali, porque imagine o sol do deserto, sol escaldante, as ovelhas ali, elas ficavam paradinhas na sombra. 5 pórticos: Gênesis, Números, Levítico, o Pentateuco. Os 5 livros da Torá estão ali. As ovelhas são o povo de Israel, que ficam paradas com medo do sol, ali, com medo do calor, cansadas, elas ficam paradas debaixo da lei. E se não é o bom pastor as empurrar, elas não vão beber água. Se elas ficarem na sombra, elas continuam com sede. Elas têm que sair da sombra da lei e ir para a água, para Betesda, para beber e tomar vida, força para enfrentar uma nova caminhada, uma nova jornada. Essa é a dinâmica do Evangelho de São João. Ele usa algo que era conhecido, compreendido, ele mostra o sinal e dá o símbolo. Ele une as duas coisas. Então, finalizando a nossa aula, e nos preparamos porque essa vai ser a temática, São João tem esta realidade. Toda e qualquer atitude de Jesus no Evangelho, ela é transformadora, ela é modificadora. Ela não é simplesmente um fato, mas algo que quer nos revelar, nos quer o apocalipse, nos quer a revelação final. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua atenção, até a nossa próxima aula. Vamos continuar com os outros princípios dentro do Evangelho de São João. Fiquem com Deus, até a próxima.